Senhoras e senhores, autoridades, imprensa, servidores e servidoras desta casa, boa tarde. É com muita honra que a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas recebe a todas e todos os presentes para participarem da sessão pública que tem por objetivo debater medidas de proteção à gestante, à parturiente e à puérpera, no âmbito do Estado de Alagoas. Pedimos, por gentileza, neste momento, que todos os telefones celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Convidamos para compor a mesa desta sessão pública o excelentíssimo deputado estadual Lelo Maia, propositor desta solenidade. A senhora Maria do Socorro França da Silva, representando a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES. Doutor Carlos Eduardo Monteiro, defensor público geral. Doutor Wellington Pereira, representando a Universidade Federal de Alagoas. Doutora Glécia Alexandrino, representando a OAB Alagoas. Professora Ilka Soares, vice-reitora da UCISAL. Doutora Emília Argolo, da Comissão de Direito, Assistência à Saúde da OAB Alagoas. Doutora Silvia Melo, obstetra, presidente do Sindicato Médico, membro da Sociedade Alagoana de Ginecologia e Obstetrícia. Senhora Monique Kelly Lima, representando o superintendente do Hospital Universitário. Senhora Maria Elisângela Torres, de Lima Sanches, diretora da Maternidade Santa Mônica. Senhora Emanuele Ferro, representando o Hospital da Mulher, coordenadora do Serviço de Psicologia. Convidamos a todos e todas a se colocarem em posição oficial para cantarmos o hino nacional brasileiro.
abraço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Na oportunidade, gostaríamos de registrar a presença do senhor Francisco Leopoldino da Silva, do Tabuleiro, da Feirinha do Tabuleiro, como também do senhor Claudio dos Santos, do Tabuleiro, da senhora Maria Zélia de Araújo Lessa Santos, do CAS, UFAL, enfermeira do trabalho, do Sistema Integral de Atenção à Saúde do Servidor, Roberta Cavalcante Tenório de Almeida, do SEADES, Janiele Ferreira de Souza, da Ação da Mulher Trabalhista, Marcel Francisco Vital, do Sindicato dos Médicos, senhora Elane Safira Lima de Moura, da SEADES, coordenadora do BPC, senhora Luziane Marinho, conselheira tutelar do município de Satuba, Ação das Mulheres Trabalhistas do PDT, senhora Rosana Ferro, coordenadora de assistência social do Hospital da Mulher, doutora Andresa Vanderlei, defensora pública, doutor Graciliano Ramos, superintendente assistencial do Hospital Ibigato de Rio Largo, doutora Isabelle Lins, da direção administrativa do Hospital Ibigato de Rio Largo, Diógenes da Silva Eugênio, Conjunto Rosane Colo, senhor Henrique Lima, Conjunto Rosane Colo, doutora Priscila Lessa, presidente da Comissão do Direito da Saúde, OAB Alagoas, senhor David Caíque, Conjunto do Reginaldo, Pedro Paulo Souza Silva, Conjunto Rosane Colo, senhor Edivaldo Rocha, Conjunto Rosane Colo, senhor Mano Monteiro, diretor da UPA de Jaraguá, Luiz Carlos Jerônimo da Silva, Conjunto Virgem dos Pobres 2,
Senhora Tamires da Conceição Gomes, Conjunto Vigília dos Pobres 2, doutora Andréa Vanderlei, defensora pública, e Andara Ramos de Oliveira Lemos, Hospital da Mulher, coordenadora da equipe médica obstetrícia, senhora Eucênia Maria Vieira, Sociedade Organizada, senhora Márcia Tinales, do bairro de Antares, Cicélia Aquino, do conjunto Henrique Kelma, senhor Alfredo Rodrigues da Silva, do bairro do Reginaldo, senhora Admilze Maria Silva, do Instituto IZM, do Reginaldo, senhora Sirlene Clemente do Nascimento, Instituto do Reginaldo. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia e no canal do YouTube. Aqueles do plenário que desejarem fazer uso da palavra, o cerimonial estará registrando os nomes ao decorrer desta sessão. Neste momento, convidamos, a palavra está franqueada ao propositor desta solenidade, o excelentíssimo deputado estadual Lelo Maia. Inicialmente, boa tarde a todos, a todas. Queria aqui saudar aos funcionários da casa, à imprensa, a todos que estão presentes e saudar em nome da minha amiga e diretora do Hospital Ibigato, lá do Rio Largo, doutora Isabelle, que vem fazendo um excelente trabalho lá. E dizer a vocês que hoje a gente está aqui para discutir um tema que cada dia que a gente lê, cada dia que a gente liga a televisão, é constante, que é a violência obstétrica. A mulher. Então, eu como deputado, eu tenho como bandeira a saúde pública. E como a saúde pública é minha bandeira, e eu sou um deputado que venho da área da atuação de saúde pública, a gente traz para essa casa a sociedade civil, os diretores de hospitais, a OAB, classe, que eu faço parte, o HU, o sistema, o sindicato dos médicos, todas as categorias para discutir medidas protetivas à mulher gestante, puérpera e parturiente. São inúmeros os casos de relatos de algum tipo de abuso, violência, que muitos profissionais não coadunam com isso, são contra. Então, para que a gente desenvolva um trabalho que ele venha a produzir efeitos na vida real das pessoas, a gente tem que discutir. Então, vocês têm aí na mão, é uma emenda substitutiva a um projeto de lei que o deputado, ele não simplesmente fez, a gente chamou o CRM para discutir, para conversar, para ver a viabilidade do que vai se aplicar, do que não se pode aplicar. Então, e hoje a gente chama a sociedade para que também participe dessa construção, porque quando esse projeto virar lei, eu vou convocar muitos de vocês para a gente ir em maternidades, em hospitais, cobrar que o projeto ele seja aplicado, ele produza efeitos na vida real. Porque uma lei feita por um parlamentar, por uma casa legislativa, ela só vale se ela tiver aplicabilidade, se ela mudar a vida das pessoas para melhor. Então, aprovar 200 leis e nenhuma dessas mudar a vida de ninguém, eu acho que a gente não está deixando legado nenhum. Então, quando eu convoco essa audiência pública, é para discutir medidas de proteção a gestantes, medidas de proteção a parturientes, a puérperas, que possam, de fato, efetivamente serem aplicadas de acordo com condutas médicas, de acordo com condutas éticas, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como deputado,
membro da Comissão de Saúde que eu sou, eu tenho como interesse a saúde pública, mas esse ponto, fique enganado, não é só na saúde pública, não, é também na saúde privada. Então, esse trabalho também vai ter que ser feito em hospitais privados. Não acontece só no SUS, acontece também na rede privada e em grande escala. Quando eu abri o tema nos comentários do meu Instagram, eu fui surpreendido pela quantidade de mulheres que levantaram a voz para dizer o que aconteceu e relataram sua dor. Então, esse instrumento, ele vem tanto para defender o bom obstetra, porque foi conversado com o Conselho Regional de Medicina, ele vem para defender o bom profissional de saúde, porque também aquele bom profissional não pode ser levado à vala comum, como também para proteger a mulher. Nesse momento, que é o momento mais especial de sua vida, não se torne um momento trágico. Então, eu, enquanto deputado, a gente propõe essa audiência pública para discutir esse tema tão sensível, tão atual e muitas vezes escondido debaixo do tapete pela sociedade. E a gente vem colocar plano, e quando esse tema estiver pronto, que essa legislação ela estiver publicada, a gente não vai ficar só nesse plano de construir a lei, a gente também vai para o plano da efetividade, de cobrar cada instituição para que a mulher tenha seu direito resguardado. Então, é esse o nosso objetivo dessa discussão, a gente abre esse trabalho, é esse o interesse do Lelo, enquanto parlamentar, é defender a saúde, é defender a mulher e dar vez a vocês, dar voz à sociedade em um projeto de lei e, posteriormente, convidar vocês a fazer essa lei produzir efeito na vida das pessoas. Muito obrigado. Antes de franquearmos a palavra para os demais componentes da mesa, eu queria fazer uma correção de um nome, da doutora Andresa Vanderlei. Ela é defensora pública. Eu chamei Andréia, eu não entendi bem a letra, mas é Andressa Vanderlei, defensora pública. Neste momento, franqueamos a palavra para a doutora Silvia Melo, obstetra, presidente do Sindicato Médico e membro da Sociedade Alagoana de Ginecologia e Obstetrícia. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente fazer parte dessa mesa. Agradecer ao deputado Lelo Maia a oportunidade que tivemos de nos conhecer, né, Lelo? A fim de debater uma coisa tão importante para a vida de todos os obstetras. Hoje eu represento a Sociedade Alagoana de Ginecologia e Obstetrícia, como também o Sindicato dos Médicos. E sou obstetra há quase 25 anos. Então, esse tema, para mim, é de relevância extrema. Todos os debates que houve já a nível de Câmara dos Vereadores e que se propõe aqui nessa casa, eu faço questão de estar. Porque, além de defender médicos, que é minha função, eu tenho a obrigação de defender as nossas pacientes. Então, eu até falei com o deputado que nos chamou para dar opiniões a respeito, que a gente lesse, que a gente visse o que é que a gente poderia acrescentar e melhorar. E assim foi feito. Me senti extremamente prestigiada por fazer parte de um momento desse, tão importante para nós mulheres. Porque, já que se fala tanto em defender mulheres, nada mais importante do que defendê-las nesse momento mais importante da vida delas. Então, uma coisa que eu deixei nessa casa e quero que a plateia saiba e que seja outras vozes a clamar junto comigo. Para mim, violência obstétrica, eu disse a Lelo, é quando eu chego na minha querida Santa Mônica e encontro o paciente no leito, no corredor, nas macas. Isso dói meu coração. E olhe que quase todos os domingos eu estou lá e eu chego e me deparo com essa situação. Não que a Santa Mônica
ela abraça todos. Nós somos porta aberta. Quando o HU tem dificuldade, fecha-se as portas do alto risco e sobra tudo que a gente não tem coragem de mandar embora ou de dizer não vai ficar aqui. Então, essa casa que acolhe tanto já está precisando de aumento de número de leitos. Então, eu quero que vocês me ajudem nesta parte da violência obstétrica. Clamem nessa casa junto comigo por melhorias, por ampliação da Santa Mônica, que já se tem projetos, já está tudo encaminhado, mas precisa do apoio dessa casa. Precisa de quê, gente? De dinheiro. Para que saia do papel e se concretize. Nós, funcionários da Santa Mônica, é tudo que a gente mais deseja, é ver aquela casa ampliada. A nossa gestante de alto risco merece uma estrutura física muito linda, como é o Hospital da Mulher. Então, isso me dói. Isso é uma violência, ter que abrigar minhas gestantes em corredor, em maca, né? E teve, há umas 2 semanas, 17 pacientes em poltrona, simplesmente porque o HU fechou. Então, essa é a parte da violência onde me dói. É ver essa situação. O restante, eu quero deixar por conta dessa casa, que vocês falem, que eu também estou aqui para ouvir, para ser uma semente de cada um de vocês, a levar para a Sociedade Alagoana de Ginecologia, para que a gente possa melhorar esse atendimento às gestantes, às parturientes e às puérperas. Muito obrigada a todos. Pessoal da plenária, o cerimonial pede quem desejar fazer uso da palavra, dá o nome aqui à assessoria do deputado e ao pessoal do cerimonial. Porque logo que todos da mesa falem, abriremos a plenária para vocês. Neste momento, franqueamos a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Monteiro, defensor-geral. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar de volta a essa casa, dessa vez a convite do deputado Lelo Maia. É uma honra, deputado, estar aqui. Os funcionários já dizem que eu tenho um lugar cativo aqui, né? Estou sempre, mas sempre que a Defensoria Pública é chamada e com temas tão relevantes, não tem como a gente não se fazer presente, né? Mas, ultimamente, eu estou preparando sempre um textinho, porque eu costumo passar o tempo. Então, para ficar dentro do tempo cronometrado, eu tenho sempre preparado um textinho. Mas, antes de tudo, deputado, gostaria de parabenizá-lo e cumprimentar a todos no nome do deputado e dizer e parabenizá-lo pela oportunidade de abrir a porta da Defensoria ou da Assembleia para tema tão delicado. Normalmente a gente vem muito aqui para tratar de orçamento, né? São questões muito frias. E essa não, é uma questão que impacta de maneira que eu não consigo nem explicar, até porque eu nunca pari, né? Nunca tive uma gestação. Mas acompanhei minha esposa, e nós temos 2 filhos, e sei da vulnerabilidade que é a situação desse período gestacional, né? E cabe ao marido apenas aceitar. Inclusive que elas enjoem da gente. Minha esposa não queria me ver na frente nos últimos dias de gestação. Mas compreendo, já que é um estado tão delicado e que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade extrema. E quando nós falamos de vulnerabilidade, esse nomezinho tem tudo a ver com Defensoria Pública, já que nós atuamos justamente na defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Normalmente se fala apenas da vulnerabilidade econômica, né? Nós defendemos os pobres, mas não só, deputado. Nós defendemos todos os direitos de todas as pessoas que estejam em alguma situação de vulnerabilidade, como foi o caso recentemente da Braskem, do Pinheiro, em que aquelas pessoas estavam na situação de vulnerabilidade ambiental. Não é diferente para as pessoas, as
as gestantes que estão passando pelo processo gestacional, né, que findará com o parto, e cabe a nós, Defensoria Pública, garantir a dignidade dessas pessoas, dessa população que vai passar por esse processo tão delicado e tão bonito, né? Passo, então, para não me estender, a ler as palavras que eu preparei há pouco. É fundamental que as mulheres que sofreram violência obstétrica tenham acesso à justiça e ao suporte necessário. A Defensoria Pública está aqui para apoiar essas mulheres, oferecendo assistência jurídica e acompanhando seus casos. Buscaremos a responsabilização dos profissionais de saúde envolvidos nessas violações e trabalharemos para garantir a reparação dos danos sofridos. O ideal, deputado, seria que não chegasse à responsabilização, né? Porque a gente só repara, só traz a responsabilidade quando o ato já foi praticado. Temos que evitar que isto aconteça, né? Não queremos estar aqui entrando com processo contra a justiça e depois estar se gabando, olha, conseguimos uma indenização para tal gestante. Essa não é a intenção da Defensoria Pública, mas sim de evitar. Mas, caso aconteça violação de direitos, a Defensoria está lá para defender. Ainda hoje, eu procurei esses dados, mas são muito tímidos, porque creio eu que você denunciar uma situação dessa é você passar por todo o sofrimento mais uma vez. Relembrar, imagina, você está, conta para o defensor público que teve aquele problema, depois vai ter uma audiência que vai ser relembrada aquela situação. Creio que muitos poucos gostariam de passar por essa situação. Então, creio que esse é o motivo desse número tímido ainda de denúncias. Gostaria de reforçar que a violência obstétrica não pode mais ser tolerada. Precisamos de uma mudança significativa em nossas práticas do atendimento ao parto, onde o respeito aos direitos humanos e a autonomia das mulheres seja o norte. E aqui, deputado, e logo o senhor receberá aqui também uma proposta da Defensoria Pública de construção do nosso prédio. E falando aqui da Santa Mônica, eu conheço a Santa Mônica, quando eu estava atuando na linha de frente, hoje eu estou na retaguarda da Defensoria, fui a Santa Mônica em algumas denúncias, né, que está faltando medicamento, está faltando insumo, e realmente estava, teve época que estava faltando luva, né, para as médicas, as enfermeiras utilizarem. E eu sempre prego, quando eu penso em construir a Defensoria Pública, a sede, é dar um trabalho que traga dignidade para a população, que as pessoas se sintam bem. E creio que esse é o objetivo dos profissionais da Santa Mônica também, né, dos profissionais de saúde em geral, do hospital universitário. Tem um grande amigo lá que é obstetra, Felipe Albuquerque, estudou comigo, e muitas vezes me liga dizendo, vamos ter que fechar o HU, não podemos mais, meu Deus do céu, o que é que a gente faz? E aí a gente entra em campo para tentar falar com Santa Mônica, ver quem é que pode receber aquela população. Creio que o objetivo, o norte do Estado deve ser realmente trazer, a partir de um prédio também, que tenha condições de dar dignidade, que a pessoa se sinta bem. Recentemente estivemos no Hospital do Coração, lá vizinho ao Metropolitano, deputado, e se aquilo funcionar, olha, é de fazer inveja a muitos hospitais privados. E eu acho que essa deve ser a ideia. A gente acabar com aquela questão de que tudo que é público, tudo que é para o pobre não presta. Eu luto com isso na Defensoria Pública diariamente. E creio que temos que também trazer os outros, um serviço público tão importante como a saúde, que ela seja de qualidade. Como temos exemplos lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, que a gente vê serviço público de qualidade. Por que não a nossa maternidade aqui, para atender as nossas gestantes e trazer finalmente essa dignidade e acabar com qualquer tipo de agressão às gestantes, às parturientes. Então, fica aqui o meu clamor, deputado, para que essa casa realmente ajude, traga projetos e fiscalize também, saindo um pouco da parte da legislatura
e partindo para a fiscalização. Podemos encontrar muitas coisas aí, mas ainda há tempo de consertar e, finalmente, trazer dignidade para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, defensor. E eu queria deixar bem claro, doutora Silvia, que a gente debateu, que a gente tem aqui o objetivo maior de criar medidas para prevenção, ou seja, para proteger a grávida, que é a gestante, a parturiente e a puérpera. Então, a gente vai criar um arcabouço de lei para proteger essas pessoas. E a proteção que você fala, como você disse, também que passa pela reformulação da Santa Mônica, eu, enquanto deputado, vou tratar desse tema pessoalmente, como venho tratando também lá da maternidade do Ibigado Falcão. Vou abraçar essa luta para que a gente possa dar dignidade a essas mulheres e esse tipo também de violência não aconteça. Quanto ao Hospital do Coração, doutor, que você esteve lá, e eu posso lhe contar os dados, mudou a vida de pessoas. Em 15 dias, eu falo que isso que eu tenho acesso direto ao pessoal da saúde, foram feitos mais de 150 procedimentos entre angina, tá certo? Entre colocar troca de válvula, ou seja, já está mudando a vida das pessoas. Então, quando a gente debate, a gente escuta os outros. E eu escutei uma reivindicação hoje justa, que eu vou levar para frente, que é da equipe da Santa Mônica, juntamente com o reitor, doutor Henrique, para a gente dar mais dignidade às mulheres. Porque a violência é um tema, tudo bem, ótimo. A gente está discutindo, existe, a gente não pode negar. Mas a gente prevenir é o que a gente está fazendo hoje. É isso que o Conselho Regional de Medicina fala. A gente não está aqui para passar a mão em ninguém. A gente está aqui para prevenir. Mas prevenir também passa por uma boa ação do Estado. Antes de franquearmos a palavra para o próximo componente da mesa que fará uso da palavra, gostaríamos de pedir para que seja respeitado o tempo regimental de 5 minutos. Franqueamos a palavra ao doutor Wellington Pereira, representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas. Boa tarde a todos e todas, né? Quero saudar toda a mesa em nome do deputado estadual Lelo Maia, dizer que é um prazer estar aqui hoje participando dessa sessão, representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, que não pôde se fazer presente, tendo em vista uma outra agenda que ele já tinha compromisso. Então, para nós é uma satisfação, né? Principalmente pela pauta que está sendo aqui apresentada. Fruto disso, nós trouxemos aqui duas amigas, duas companheiras lá da universidade, duas servidoras, a Thaís Falcão, coordenadora da qualidade de vida do trabalhador da universidade, e a servidora Zélia Lessa, que trabalha com a questão da gestação ativa da universidade. Então, pessoal, eu dei uma lida bem rápida, que eu tomei conhecimento do documento nesse momento, né? E vi que realmente é um documento bastante enriquecido. Mas eu concordo com uma fala que me antecedeu aqui, talvez seja necessário também fazer um trabalho preventivo, ou seja, o documento ele está muito preso na questão do pós-fato acontecido. E talvez a nossa companheira Zélia vai poder fazer uma fala melhor, porque esse projeto que nós temos lá na universidade da gestação ativa, ele faz esse trabalho, onde ele prepara a parturiente para toda essa situação da gestação, durante todo o período. Então, ela própria cria uma autodefesa com esse projeto, onde a gestante, ela tem um acompanhamento psicológico, pelo um assistente social, né, por um grupo especializado. Então, quando ela vai fazer a sua gestação, ela já está preparada para o momento. Então, eu creio que talvez a gente vai poder contribuir também, deputado Lelo Maia, nesse momento com esse documento. Não sei se há tempo ainda, né? Mas a gente coloca à disposição o nosso quadro da universidade, principalmente a servidora Zélia, que ela deve fazer uso da palavra aqui e fazer uma explanação para vocês. Então, é essa a nossa participação. Obrigado mais uma vez, deputado, pelo convite e estamos para somar.
Agradecemos ao senhor Wellington pela sua participação nesta solenidade. Agora convidamos para fazer uso da palavra a senhora Clécia Alexandrino, a doutora Clécia Alexandrino, representando a OAB Alagoas. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o deputado Lelo Maia pela oportunidade da OAB se fazer presente nesta tarde para trazer uma colaboração em nome do presidente Wagner Paz, mais duas advogadas que aqui estão presentes, doutora Priscila Lessa, está aqui, doutora Emília Argolo. Nós viemos representar a nossa instituição e dizer que para a nossa instituição, que nós reconhecemos a importância desse projeto. Eu faço menção às palavras da doutora Silvia, da importância de olhar para essas mulheres com um olhar humanizado, porque não tem como se humanizar sem antes conscientizar. E é por isso que essa audiência pública ela é tão importante, não só para as instituições, mas para todas vocês que estão aqui presentes, principalmente as mulheres, porque somos nós que temos que sair hoje daqui, desta casa, com esse dever de nos unir, darmos as mãos e levar essas informações para aquelas mulheres que ainda não reconhecem os seus direitos. E por isso a importância da nossa instituição, da OAB Alagoas, porque nós estamos aqui para sim, para somar, para levar direito a essas pessoas, assim como o defensor que falou, que a defensoria tem um trabalho tão ativo e necessário para a vida dessas pessoas, mas nós precisamos, enquanto sociedade, em conjunto, permanecer, fazer sim, acampar nesta casa, para que se promova ainda mais saúde pública para essas mulheres. E mais cedo, eu conversando com o deputado Lelo sobre o projeto dele, e quero dizer que hoje se dá nessa casa, não é um passo comum, é um grande passo. É muito importante, deputado, e eu agradeço neste momento enquanto mulher, porque todas essas políticas públicas, tudo que está sendo tratado aqui, são para aquelas mulheres carentes, e não somente para elas, mas são para mim também. São para todas nós, independente do grau de estudo, independente do nível social, é para todas nós, porque o que se trata aqui é para todas, é de igualdade. E mais cedo o defensor ele falou de um dos maiores princípios da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E é sobre esse princípio que nós queremos apoiar esse projeto, e dizer da importância dele, mas nós precisamos que ele não fique somente no papel. E isso foi o que me chamou a atenção mais cedo, em conversa com o deputado Lelo, porque o que eu vi nas palavras dele é que ele não está tão interessado em apenas, como ele falou, em deixar um legado, em se inscrever e fazer mais uma lei, como tantas outras que, infelizmente, estão apenas no papel, mas de dar uma efetivação, para que essa efetivação ela chegue a todo o consultório médico, a todo o hospital, para que a Santa Mônica, ela, sim, doutora, ela possa ser ampliada no seu leito, mas para isso, esse passo está se dando hoje aqui, nesta tarde. E a OAB Alagoas, ela não poderia ficar de fora, ela não poderia deixar de vir aqui e dizer que ela agradece ao deputado por esse trabalho social tão importante para toda a sociedade alagoana. Muito obrigada. Agradecemos a Clécia pela sua contribuição e convidamos para fazer uso da palavra a senhora Maria Socorro França da Silva,
representando a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES. Boa tarde. Pode baixar. Eu quero agradecer o deputado Lelo, né, e parabenizar a mesa, na pessoa da professora Zélia Lessa, minha ex-professora, e dizer que é uma satisfação estar aqui. Fui lembrada que eu tenho 5 minutos apenas. Então, é o seguinte, tudo está aqui nesse documento que eu li, né, e poderá se transformar em uma cartilha, né, e vai ser muito importante, mas eu, em cima da palavra da fala da professora Silvia, essa questão da gestante, né, perambular pelas unidades sem encontrar leitos, isso se chama violência institucional. Então, essa violência institucional é quando o Estado não favorece as condições necessárias para que a mulher tenha o direito de ter o seu filho nas condições mínimas de garantia, de direito e de segurança. Bem, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui representando a Cátia, esse espaço jamais seria meu se eu não estivesse na secretaria, porque eu sou uma mulher negra de periferia. Como eu estou na secretaria e a Cátia me pediu para mim vir, eu estou nesse espaço e eu vou aproveitar. Bem, eu sou coautora de uma pesquisa onde aqui em Alagoas, 60% das mulheres negras, ela morre só do fato dela engravidar. E por que morre? Morre porque o pré-natal incompleto, unidade de saúde está fechada, não tem direito aos números de ultrassonografia que é determinado para ela, certo? Ela não tem direito aos cuidados, né, necessários, né, para que ela tenha seu filho e depois ela não morre. Então, ela morre. Ela adoece porque está grávida, durante a gestação, ela desenvolve... Ela não tem problema nenhum, só engravidou. Mas, durante a gestação, pela atenção básica, que é aquele postinho que a gente tem no bairro, não está funcionando a contento para o pré-natal dela, ela desenvolve, durante a gravidez, uma pressão alta, uma diabetes gravídica, e ela vem a falecer e deixar. Eu entrevistei todas as famílias dessas mulheres da pesquisa que foi feita. Bem, eu vou deixar aqui apenas uma reflexão, porque o tempo é muito pouco, e assim, eu estava vendo qual o objetivo, não é, da medida de proteção à gestante e à parturiente e à puérpera no âmbito do Estado. Bem, o que é que a gente busca com isso? A gente busca possibilitar reflexões e explorar outras perspectivas dos profissionais envolvidos nesse contexto e na melhoria das práticas assistenciais. Quando eu falo práticas assistenciais, eu falo do vigia até o doutor que está lá na sala de parto. Porque todos estão envolvidos nessa questão da violência obstétrica, desde a recepção e o acolhimento da mulher quando chega, né, na unidade. Bom, assim como contribuir com as discussões sobre direitos reprodutivos e a violência de gênero contra a mulher negra. Então, a gente tem essa preocupação, porque eu trabalho com o CAD único e eu trabalho com a pobreza e com a extrema pobreza. Então, a maioria dessa população estão no CAD único. Se melhorar a atenção básica nas periferias, o pré-natal vai ser melhor e ela vai ter problemas durante, quando ela for parir, entendeu? E a gente pede que, na política, tenha hospitais equipados, profissionais preparados e que a universidade, na sua formação, ela seja preparada para assistir essa mulher.
Eu não vou nem falar da violência obstétrica. O que está acontecendo, na verdade, a gente vai prevenir na formação dos profissionais. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a Maria do Socorro pela sua participação e gostaríamos de fazer o registro do prefeito Antônio Lins, do município de Rio Largo. Ele foi prefeito no biênio 2019 a 2016 e hoje ele é diretor-geral do Hospital Ibigato de Rio Largo. Como também gostaríamos de registrar a presença da senhora Maria das Graças Almeida de Oliveira, correspondente da Caixa Econômica Federal na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora a senhora Maria Elisângela Torres de Lima Sandes. Ela é diretora da Maternidade Santa Mônica. Boa tarde. Saúdo a mesa, na presença da professora Ilka, vice-reitora da universidade, a qual a Maternidade Escola Santa Mônica é vinculada. Agradeço o convite de estar nessa tarde, deputado Lelo, por conta do tema muito importante para a gente. Estou aqui junto com minha colega de plantão já algumas vezes, a doutora Silvia. Sou diretora hoje da maternidade, mas sou enfermeira da Maternidade Escola Santa Mônica desde 2003, desde o concurso. Sou professora da Universidade Federal de Alagoas, do curso de enfermagem, e também participo da Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica. E a gente sempre está muito discutindo esse assunto de violência obstétrica, de cuidado das mulheres. Já estivemos aqui nas outras audiências públicas discutindo parto humanizado, legislação da doula. Então, acho que esse espaço é um espaço realmente que tem que ser aberto para que a gente possa colocar as nossas opiniões, as nossas visões e contribuir. E, por isso, eu parabenizo muito por essa oportunidade de estar aqui. Quase todas nós, mulheres, já passamos pelo período da gestação. E, normalmente, o que a gente espera nesse momento é que a gente tenha uma experiência positiva de parto. Mas, infelizmente, não é o que muitas mulheres conseguem. E quando a gente conversa com essas mulheres, eu discuto muito com os meus alunos, com as residências lá da universidade, e sempre está falando que elas sofreram porque gritaram, porque não deixaram ela tomar água, porque subiram na barriga dela, porque não deixaram ela ter o acompanhante. Esses são os relatos que a gente escuta com muita frequência. E isso é violência obstétrica. E muitas vezes a gente pensa que violência está focada em um único profissional, mas não está. A violência não está focada no profissional médico. Violência, ela é para qualquer profissional que está fazendo assistência a essa mulher. E isso vai, como a enfermeira Socorro falou, do porteiro ao médico, ao enfermeiro, ao assistente social, à psicóloga. Então, vários desses profissionais podem executar isso que está aqui, que está bem descrito aqui nessa emenda substitutiva. Cada inciso desse está muito claro. A gente não gostaria que nenhuma mulher passasse por isso. E é necessário a gente discutir, é necessário a gente rever. Outra coisa que também é importante ficar claro, que, somando ao que Silvia falou, a doutora Silvia falou, nós temos tanto o médico na assistência ao parto, como também a enfermeira obstétrica na assistência ao parto. E nós somos complementares nessa assistência, e a gente também gostaria de contribuir mais nessas propostas da lei, porque a violência obstétrica ela está lá diretamente na assistência, como está muito bem descrito aqui na ementa, como também está a violência institucional, como Silvia colocou aqui, quando a mulher não tem o direito de estar lá na nossa maternidade Santa Mônica, num leito adequado, ficando em poltronas ou em camas. E isso a gente precisa estar discutindo. A gente discutiu muito, inclusive com a Defensoria, com o Ministério Público, essas situações de superlotações da maternidade Escola Santa Mônica, do hospital universitário. Então, a gente vem numa batalha muito grande para a melhoria da qualidade da assistência dessas mulheres.
E o esforço ele é coletivo. O esforço tem que ser sempre pensando nessas mulheres que estão lá, que pode ser a minha filha, pode ser, né, prima, mãe, qualquer pessoa que está do nosso lado. Então, é importante que ele seja visto também e complementado nessa emenda, que a violência está muito mais amplo, ela não acontece só no hospital, ela também acontece no pré-natal. Isso também deveria estar aqui, eu acredito que ainda tem espaço para que a gente possa fazer essas contribuições. E esperamos que, em relação à execução dessa lei, haja também a fiscalização, porque a gente precisa que se fiscalize a assistência. Muitas vezes a violência está muito discreta. Nenhuma instituição gostaria de realizar a violência obstétrica, nenhum profissional sabidamente gostaria de realizar, mas ela pode estar acontecendo. Então, que exista a fiscalização para que a gente evite. E em relação à situação da nossa maternidade, né, que sempre foi colocada na mídia, até muitas vezes de forma negativa, por ausência de insumo, que realmente acontece, que hoje a gente está, graças a Deus, numa situação mais confortável, né? A universidade tem batalhado muito nessa situação. A gente tem um projeto de ampliação e eu conto realmente com a ajuda do senhor deputado para levar ele para frente. Então, assim que o projeto arquitetônico ele estiver pronto, a gente vai solicitar uma reunião aqui, né, Silvinha, para que a gente possa lutar para que nossas gestantes tenham melhores qualidades de assistência. Obrigada. Gostaríamos... Só um momento. Doutora, nossa diretora da Escola Santa Mônica Hospital, de fato, isso é o que a gente buscou, é essa discussão, por isso a audiência pública, para poder escutar vocês e poder acrescentar, ter a participação. Então, nossa assessoria vai estar entrando em contato com todos vocês, para que vocês possam dar sugestões, debatermos juntos, melhorar o texto, porque eu acho que um projeto desse, que tem tamanha importância, ele tem que ter uma participação ativa. Ele não vai vir só do deputado Lelo ou só também da doutora Silvia do CRM. Também precisa de outras mentes pensantes para contribuir e avançar. Então, não acho que o momento é inadequado. O momento é justamente adequado. Eu não coloquei ainda para votação justamente por isso, que eu queria essa audiência pública para escutar, para dizer, olha, está faltando isso, olha, a gente pode acrescentar aquilo, isso aqui vai melhorar, porque esse projeto ele vai ter efetividade, porque enquanto deputado, eu sou advogado, não sou da área de saúde, mas tenho um perfil na saúde, eu sei como é que se efetivam as coisas, porque o direito ensina a gente a isso. E eu vou, juntamente com vocês, em cada unidade dessa, cobrar. E quando eu for cobrar, eu também vou ouvir as cobranças. E ser assim, elo de ligação, como eu sempre disse, que o político, o deputado, ele é um elo de ligação entre a sociedade, entre as instituições e o poder público. E eu vou estar procurando ser esse elo, sim, para vocês. Fazer uma pequena correção sobre o período que o prefeito Antônio Lins foi de 2009 a 2016. Hoje, repetindo, ele é diretor-geral do Hospital Ibigato de Rio Largo. Neste momento, franqueamos a palavra à senhora Monique Kelly Lima, representando o superintendente do Hospital Universitário. Boa tarde a todos, todas. Quero saudar a mesa, a presença do deputado Lelo Maia. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, deputado, discutindo esse tema, como a Elisângela bem falou, que é tão importante, né, e que é a nossa vivência diária, que é a melhoria da qualidade da assistência às gestantes, parturientes e puérperas. Eu acho que é de suma importância a gente ressaltar esse momento de discutir com a sociedade e a área técnica.
é muito bom a gente perceber que a área técnica está sendo ouvida do lado do administrativo, do lado da formação de políticas públicas, porque a gente que está lá na ponta, a gente escuta e vivencia essa assistência todos os dias, e nem sempre ela ocorre da forma que a gente planeja ou gostaria. Então, quando a gente se sente ouvido, a gente sente que é mais palpável que essa política pública seja efetivada, porque a assistência que está lá na ponta participou dessa discussão. A rede Cegonha, ela é uma rede, eu acho que no estado bem estruturada, das mais estruturadas, e a gente hoje passa por processos como o HU, bem evidente, de superlotação de leitos. E aí, só retificando a informação da doutora Silvia, a gente não pode fechar, né? A rede Cegonha não permite que as maternidades fechem. E a gente, inclusive, regula vaga zero. E aí, eu queria, inclusive, agradecer a Santa Mônica, porque nós somos as únicas maternidades de alto risco, né? E eu acho que a gente construiu uma parceria bem importante, porque enquanto a Santa Mônica tem lotação de mães, o HU tem lotação de RNs. E aí, a gente construiu essa parceria em prol, inclusive, da melhor assistência, que é a paciente e o RN. E quantas vezes a gente não se fala, quase que diariamente, né? Tentando ajustar isso, de permutar, de transferir paciente em prol da assistência de qualidade para essas pessoas. Quando o senhor fala que vai pegar a causa, por exemplo, do Hospital de Rio Largo, isso é interessante para a gente, porque o HU hoje ele é uma maternidade isolada na parte alta de Maceió. A gente não tem, como aqui embaixo, a grande maioria das maternidades de risco habitual ficam na parte baixa, e o HU sente demais essa assistência. Apesar da gente ser habilitado como alto risco, 50% dos nossos atendimentos são demanda de risco habitual, porque as gestantes da parte alta não têm acesso rápido e fácil à maternidade de baixo risco, que estão todas na parte baixa. Então, é bem interessante essa proposta e interessa muito a gente, né? Eu acho que esse passo é um passo inicial, que a gente possa evoluir discussão em outros aspectos, como o pré-natal e a assistência neonatal, que hoje também se configura uma coisa que tanto o HU como a Santa Mônica a gente absorve muito, né? Inclusive as urgências daquela porta que a gente não tem. Então, que esse seja só o início, né, de uma melhoria da assistência. E eu considero que esse é um caminho sem volta mesmo, essa discussão pautada em ouvir quem está usando o serviço, em ouvir a área técnica, em ouvir quem pode ajudar, porque eu acho que é esse o caminho para a gente construir políticas públicas efetivas, né? E a fiscalização, ela vai nos ajudar nos ajustes que são necessários, avaliar indicadores, ver o que é que está faltando, no que a gente pode construir e ajudar como rede. Então, agradeço a oportunidade, né? A gente fica à disposição e que a gente possa ter mais momentos como esse para discutir saúde pública de qualidade, porque concordo com o defensor, é isso que a população de fato precisa. Obrigada. Agradecemos a Monique Kelly Lima pela sua contribuição, né, nesta audiência. E, neste momento, concedemos a palavra às pessoas da plenária que previamente se inscreveram. Cada pessoa tem um tempo regimental de 3 minutos. Agradecemos a compreensão e respeito ao tempo estipulado. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Roberta Cavalcante, da SEADES. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa. Quero parabenizar o deputado Lelo Maia por abraçar uma causa tão importante para a nossa sociedade e tão sensível. Eu gostaria de reforçar alguns pontos que eu fiquei muito feliz em ouvir hoje, que é a parte da conscientização, porque ter conhecimento é poder, e levar o direito da mulher para as mulheres mais carentes é uma forma de garantir que elas mesmas tenham noção daquilo que elas podem cobrar, num momento tão sensível para elas. Outro fato importante que eu ouvi que o deputado falou e eu fiquei muito feliz é a fiscalização, principalmente na parte da cesárea, na particular. Porque o SUS, hoje em dia, faz partos normais, muito mais, a porcentagem é muito maior do que nas particulares. E a gestação da mulher, esse momento tão sensível para a mulher, não pode ser visto como um negócio de
de hoje vou fazer tal, 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 porque é mais favorável ao médico, e sim levar em consideração aquilo que aquela mulher quer e só a cesárea ser realmente em um caso de necessidade, não algo imposto pelo médico, que às vezes ainda hoje é colocado na particular. Então, agradeço esta mesa, agradeço ao senhor também por ter convidado a sociedade para debater. E também outro ponto importante é ter pessoas das universidades aqui, pois, pegando a fala da Socorro, ter essa instrução desde a base para tornar um profissional que tenha consciência do que ele tem que fazer e não cometer esses erros que vem cometido há uns tempos atrás. Então, obrigada a todos. Espero que essa cobrança aconteça e parabenizar também por chamar a sociedade para participar desse debate. Obrigada. Agradecemos a Roberta Cavalcante pela sua contribuição e convidamos para fazer uso da palavra o doutor Graciliano Ramos, superintendente assistencial do Hospital Ibigato de Rio Largo. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa de Sua Excelência, o deputado estadual Lelo Maia, que nos convidou, e peço a autorização para saudar o nosso diretor-geral que está ali, Toninho Lins, né, acompanhado da nossa diretora administrativa, Isabelle. E eu gostaria de estar representando a direção administrativa, que é a dona Isabelle. Eu gostaria de dizer o seguinte, que esse projeto representa um anseio de uma parte importante da sociedade que trabalha a saúde, deputado. O senhor aqui consegue trazer o clamor de uma grande parte da sociedade. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um dado interessante, que a violência obstétrica, ela começa com a falha do saúde da família. Eu acho que a gente precisaria colocar no projeto de lei, nessa lei, a questão da garantia que o saúde da família possa, através do agente comunitário, identificar na sua área as gestantes, precocemente elas irem para o pré-natal, porque a grande maioria das gestantes chegam com 12 semanas em diante para o pré-natal. E muitas das vezes com gravidade já secundária de doenças que vão causar teratogenia, complicações pós-natais e para a vida adulta. Uma das grandes áreas que eu estudei no meu doutorado, eu sou doutor em saúde materno-infantil, são doenças do adulto com raízes ainda na vida intrauterina. Nós temos que garantir o futuro do Brasil com pessoas saudáveis. A vida intrauterina, ela compromete o futuro adulto. E não é o hospital que resolve isso, deputado. Quem vai resolver isso é o saúde da família funcionando. E eu acho que a única forma de funcionar efetivamente a saúde da família, primeiro a gente colocar na lei isso, e segundo, colocar documento que possa, dispositivo que possa garantir prejuízo ao gestor municipal de saúde, caso ele não cumpra, caso haja falhas. Eu acho que precisa bater no bolso da gestão local, que ele não atendendo meta, ele falhando meta, porque o Hospital Universitário de Alagoas, ele está sendo vítima hoje da falha do sistema. O Hospital Universitário hoje, ele está numa área metropolitana, deputado, que envolve, segundo, eu vou trazer dados de 2002, 512 mil pessoas, repetindo, plenário e quem está acompanhando a Assembleia pela internet, 512 mil com dados de 2002, esses dados já estão bem desatualizados, 512 mil pessoas, 15,21% da população, 15,21% da população do estado de Alagoas, não tem parto de baixo risco próximo. Tem um hospital universitário onde as ambulâncias que vêm de Messias, de Rio Largo e da região ali, estou colocando esses dois, param do lado de cá, a gestante moribunda, me desculpe dizer, atravessa aquela rodovia e pede socorro no estacionamento do hospital universitário, que é copilado, que é obrigado a servir ao estado de Alagoas, e eu gostaria de parabenizar a gestão do hospital universitário por essa luta, porque está fazendo parto vaginal de baixa complexidade, quando ele é de atenção terciária.
E aí eu trago para vocês e para o Estado de Alagoas uma coisa importante, que é a visão da atual gestão do hospital Dr. Ibigato, e aí eu puxo Dr. Ibigato. Quem foi Dr. Ibigato? Eu lembraria, deputado Leles, que nós estamos na Casa Tavares Bastos. E eu lembraria que Tavares Bastos foi o deputado que, na sua vida política, lutou contra a escravatura. E o senhor está puxando uma discussão importante, que é lutar e defender o aprisionamento que uma mulher sofrer durante a sua gestação e durante o seu parto, a pior humilhação possível. Tipo falas grotescas. Foi fácil fazer, porque você está sofrendo agora, porque você está gritando agora. Coisa desse tipo. Então, o senhor está fazendo uma abolição da obstetrícia, seguindo o Tavares Bastos, patrono dessa casa. Mas a visão que vem sendo implantada na gestão do Ibigato, do professor Ibigato, que tive a honra de conhecer lá no Hospital Ibigato, do Toninho, da Isabela e da equipe da administração, é de que o nosso hospital foi fechado a obstetrícia dele. 1.004 partos foram feitos no hospital universitário de baixa complexidade, porque o nosso hospital está com a porta fechada para a obstetrícia. A gente pode fazer parto vaginal. Nós podemos fazer parto cesárea de baixa complexidade. Nós podemos fazer, nós precisamos só reativar a unidade. E 512 mil, segundo os dados de 2002, podem ser assistidos, deputado. A gente precisa articular isso. A gente pode ser referência para o Distrito Sanitário 6 e 7. O Benedito Mendes e Cidade Universitária, a renda da população, a senhora que me antecedeu da SEADES, a renda da população daquela área do Benedito Mendes é de R$ 1.600. Essas pessoas não têm plano de saúde. E mesmo que o tivesse, teria que descer pelo menos para o Hospital Vida para ter assistência, o que levaria pelo menos aí uns 20 minutos de trânsito. E se tiver no trânsito de alto fluxo, vai levar a muito mais. Eu estou falando um baixo fluxo, né? Considerando ambulância, sirene ligada. Então, imagine o que é isso. Eu já fiz a medição, viu, deputado? Do Benedito Mendes 1, do Benedito Mendes 2, Messias, Coqueiro Seco para Rio Largo. Em ambulância, em velocidade de ambulância constante, sem correr, velocidade constante, em média, de 15 minutos, está dentro do hospital Ibigato Falcão. Então, a gente tá diante de um hospital que pode atender e a gente está aí para servir. E aí eu gostaria, eu não vou falar, eu acho que o nosso diretor vai falar sobre o projeto que ele vem implantando lá na unidade, que vem fazendo com que a gente se diferencie para a gente virar uma referência, mas eu deixarei que o Toninho oportunamente fale sobre isso, porque é o projeto que ele está trazendo e implantando. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que tecnicamente, deputado, nós temos condições de absorver e de fazer com que o hospital universitário vire o que ele é, hospital terciário. E me desculpe, eu também sou da universidade, sou professor da Universidade de Ciências da Saúde, minha vice-reitora. Eu acho que a Santa Mônica precisa crescer, sim, ampliar a Santa Mônica, precisa fazer isso. Mas se nós fizermos uma atenção primária boa, se nós abrirmos unidades descentralizadas de assistência obstétrica, nós podemos deixar para o fim que a Santa Mônica é, um hospital de alta complexidade. A Santa Mônica, ela é uma unidade que precisa ser destinada a isso, como o HU. Aí, deputado, outra coisa interessante, o HU hoje está sobrecarregado na unidade de cuidados intermediários. Nós temos a possibilidade de abrir amanhã 7 leitos de unidade de cuidados intermediários neonatal. E ser retaguarda para o hospital universitário. Nós estamos a 8 minutos do hospital universitário. Então, a gente pode fazer uma dobradinha com o hospital universitário. Só precisamos de uma coisa, decisão política. E eu sei que tem essa decisão, essa vontade política de fazer. Eu nunca vi, eu gostaria inclusive de elogiar o doutor Gustavo Pontes e o próprio governador do Estado, porque vêm apoiando de forma incondicional as nossas lutas e nosso pleito. Mas eu gostaria, como técnico, de dizer que nós somos disponíveis dentro do Hospital Ibigato para lutar. Só gostaria de acrescentar, de ajudar o seguinte, precisamos colocar na lei, eu estou disponível para ajudar a equipe técnica, da que a gente coloque alguns dispositivos relacionados à assistência ali ainda no saúde da família, no cadastramento. O agente comunitário tem que saber quem são as gestantes na sua área. Ele tem que fazer o agendamento pré-natal dessa gestante. A gente precisa pegar a gestante com 5 semanas, com 6 semanas, com 7 semanas, para a gente fazer acontecer. Sabe por quê? Quando a gente não faz isso, quando a gestante chega com 20 semanas, ela está com síndrome hipertensiva específica da gestação, com as chamadas, antigamente chamada de DEGs, né? Hoje é SEG. Né? Então, a gente pode evitar isso, o gasto terciário. Então, parabenizar mais uma vez
ao deputado Lelo dizer o seguinte: nós estamos aqui de braços abertos, eu duplamente como Universidade de Ciências da Saúde e como Hospital Ibigato, muito feliz de poder participar desse momento histórico, saudar o senhor e a sua ideia e dizer que a gente está aqui para crescer junto em prol de uma Alagoas livre, justa e com saúde para todos. Agradecemos ao doutor Augusto, ao doutor Graciliano Ramos pela sua participação e convocamos o vereador Augusto Grangeiro, de Marechal Deodoro, para fazer uso da palavra. Gostaríamos de lembrar sobre o tempo estipulado de 3 minutos. Que não seja ultrapassado, seja respeitado esse tempo de 3 minutos de fala. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar a mesa, aos demais presentes em nome do deputado Lelo. Queria aproveitar a oportunidade também para parabenizar o deputado Lelo por esse grande projeto, por essa iniciativa. Isso demonstra o quanto você é sensível às causas sociais. É muito importante, na política, a gente entender o quanto o político tem o dever de abraçar as causas sociais. Eu, como vereador, às vezes eu brinco, deputado, o quanto está difícil a gente se colocar dentro da sociedade como político. E muitas vezes a política acaba sendo desacreditada, não é, pelo cidadão. A gente acaba tendo um estigma. E muitas vezes, quando a gente abraça essa causa social, que tem um comprometimento, a gente acaba, muitas vezes, não sendo levado a sério, não é, pela sociedade. E às vezes eu brinco quando eu viajo e a gente termina fazendo amizade e aí as pessoas que a gente conhece perguntam: o que é que você faz? E aí, inicialmente, eu digo logo que sou advogado. Eu nunca digo que sou político. E é como eu falei, está tão desacreditado nas pessoas que a gente acaba tendo um estigma diferente. E as pessoas, muitas vezes, sem conhecer o trabalho, sem conhecer o comprometimento, não é, do político, a gente acaba sendo mal visto. Então, parabéns, deputado, pela iniciativa. Isso mostra o quanto você é sensível a essas causas sociais, o quanto você tem comprometimento com esse mandato. Eu queria também quebrar um pouco, não é, desse protocolo e falar, né, de como eu cresci, né, vendo a importância dessas causas sociais. Eu cresci acompanhando minha mãe muitas vezes na política e vendo ela ajudar as pessoas. Então, esse lado humano, principalmente para mim, deputado, que sou vereador lá na minha cidade, Marechal Deodoro, ele é muito importante porque a cada dia eu tomo mais consciência do quanto é importante a gente mostrar para as pessoas que existe lá no fundo um pouco de esperança para elas. E aí hoje eu trago meu filho aqui, que tem 18 anos, que é estudante de medicina, justamente para ele ver e acompanhar, entender desde cedo o quanto vai ser importante ele ter esse lado humano no futuro, se Deus quiser, como médico. Eu queria também falar, deputado, que muitas vezes esse desrespeito, não é, às gestantes, muitas vezes esse crime, e por isso que é tão importante essa lei, ele acaba muitas vezes sendo cometido já no início do atendimento. Muitas vezes o que falta para as pessoas, principalmente aquelas que estão na linha de frente do atendimento, é justamente esse lado humano. Não é? Muitas vezes elas acabam sendo destratadas simplesmente porque chegam agoniadas, com receio, com medo, e elas acabam sendo destratadas ali, já por aquele primeiro funcionário que a atende. Então, parabéns pela lei, parabéns pela iniciativa, conte comigo como vereador, pode ter certeza que esse comprometimento, esse carinho e esse respeito só aumenta por Vossa Excelência, porque nos mostra que nós estamos no caminho certo, que é o caminho de fazer o bem ao povo. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador Augusto Grangeiro por sua participação
E convocamos para fazer uso da palavra o senhor Mano Monteiro, diretor da UPA de Jaraguá. Boa tarde a todos e a todas. Vossa Excelência, deputado Lelo Maia, parabéns pela iniciativa. Gostaria também de saudar a líder Tina. Prazer estar aqui junto com você, amiga, que representa ali toda a parte alta de Maceió. Gostaria também de saudar o líder conselheiro tutelar Rafael, que está ali ao lado do nosso líder Ademir, também de Rio Novo, ao qual tento saudar aqui a todos os presentes. Deputado, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a oportunidade de poder acrescentar dentro dessa sua proposta algo que, quando eu venho aqui, me recordo exatamente o que o Rafael faz hoje. Como conselheiro tutelar que fui, pude presenciar várias situações de mulheres, mães, gestantes que, diante das situações de desestruturação familiar, das suas dificuldades, terminam tendo até, no momento do parto, uma depressão pós-parto. E o que é que acontece nesse momento? A mulher fragilizada, ela muitas vezes tem uma rejeição àquela criança. Então, o que é que acontece posteriormente com essa situação? A questão da adoção brasileira, que é algo assim que é muito eminente na nossa sociedade. Não tem como a gente colocar um pano em cima dessa situação. E é o que ocasiona, posteriormente, muitas vezes até um arrependimento daquela mulher, né, de ter dado aquela criança de qualquer forma e não ter seguido realmente um apoio de uma equipe multidisciplinar. E eu achei o documento aqui, no contexto geral, muito propositivo, mas eu gostaria de endossar essa oportunidade de a gente poder também acrescentar alguma coisa em relação a essa questão da criança. Até porque o que se discute aqui também não é só a questão da mulher, mas também o que ela está dentro de si, que é uma vida que está sendo gerada e que vai, posteriormente, vir as consequências, né, dessa desestruturação que, porventura, aconteça com essas mulheres que estão, por exemplo, com a depressão pós-parto. Gostaria também de endossar aqui a presença do meu professor, né, o professor Monteiro, Eduardo Monteiro, que foi lá do SESMAC, e é uma grande honra poder estar aqui reencontrando o senhor. Então, eu gostaria, sim, de acrescentar com esse seguinte texto, se possível, a sua assessoria, deputado, pudesse colocar essa observação, o qual determina que as gestantes ou mães que demonstrem interesse em entregar seu filho para adoção deverão ser encaminhadas para a Justiça da Infância e da Juventude, órgão esse que deverá realizar o processo para a busca da família extensiva, se for o caso, né? Porque vão ter situações que a equipe multidisciplinar poderá observar a necessidade até dessa criança permanecer com sua mãe. Em último caso, claro, se houver essa necessidade, a equipe, junto com a mãe, fará o encaminhamento devido para a autoridade competente. Você, mulher, não ficará sozinha nessa caminhada gestacional, no caminho rumo ao nascimento e vida do seu bebê, que chegará ao mundo. Mano Monteiro. E finalizando com essa frase, o que mais aumenta na mulher grávida é o coração para que caiba uma outra vida dentro de sua vida. Edna Frigato. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos ao senhor Mano Monteiro pela sua contribuição e convocamos para fazer uso da palavra a senhora Maria Zélia Lessa, do CAAS UFAO, enfermeira do trabalho. Boa tarde a todos, todas. Pode baixar, doutora Zélia. Tá bom? E eu queria, nesse caso também, fazer uma exceção ao tempo, pelo conteúdo que a senhora tem a acrescentar. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o deputado Lelo Maia pelo brilhante projeto e também fazer uma referência à Ilka,
vice-reitora da Uncisal, que eu tenho também orgulho de fazer parte. E quero também dizer, agradecer a referência da Socorro França, quando de sua fala sobre a minha palavra, sobre a minha pessoa, e dizer do orgulho, quando eu entrei aqui, que encontrei Socorro França, fiquei emocionada, porque falar em Socorro França é falar em saúde pública. E o deputado falou da sua ênfase, do seu interesse em saúde pública, e a colega é uma referência em saúde pública. Eu lembro do primeiro encontro nacional de saúde e direito da mulher em Brasília, em 1986, que tivemos o orgulho de fazer parte. Não é à toa os meus cabelos brancos, né? Como enfermeira do trabalho. Alguém pode achar estranho falar em obstetrícia, por que a enfermagem do trabalho envolvida nesse processo? Eu trabalho no CIAS, Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, da Universidade Federal de Alagoas, e o foco do CIAS é prevenção e promoção. E quando eu estava lendo o excelente projeto do deputado Lelo Maia, o primeiro parágrafo fala em proteção. E não se protege, não se previne quando não se conhece. Então, o foco do CIAS, do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, é cuidar da saúde dos servidores e das servidoras. Então, nós implantamos no CIAS o Gestação Ativa, que é um projeto que justamente traz informações e orientações para gestantes durante todo o pré-natal. Aquelas orientações básicas que a gente sabe que são importantíssimas, que muitas vezes no consultório ela não tem, às vezes até no consultório particular, ela não tem essas orientações, quando tem é muito assim superficial. E a gente sabe da importância que essa mulher ser orientada durante todo o período da gestação. Esse projeto, ele aborda todas as modificações gravídicas por trimestres, as orientações gravídicas do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, orientações para o parto, orientações no puerpério, orientações sobre vacinação, inclui o parceiro, porque o homem também está grávido. Né? Ele tem que ser coparticipante do processo gestacional. E essas informações básicas, elas precisam estar nas escolas, nas instituições, enfermagem do trabalho, CIAS, atenção à saúde do servidor, não é obstetrícia, e a gente tem essa preocupação. Então, é um projeto, eu alerto ao deputado para que seja um projeto de uma abrangência maior. Porque na hora que a gente orienta essas mulheres sobre tudo o que está acontecendo no corpo dela, como enfrentar essas situações, incluir a família nesse processo, com certeza ela vai estar muito mais fortalecida para não ser vulnerável às violências obstétricas, porque ela detém o conhecimento. Nesse projeto, a gente orienta também sobre os direitos que a mulher tem, sobre licença gestacional, sobre o direito que ela tem de ser respeitada enquanto mulher, enquanto cidadã. Então, é um projeto amplo. Infelizmente, com a pandemia, esse projeto, no âmbito da universidade, ele teve uma parada, mas é interesse e necessidade nossa que isso seja retomado. E eu chamo a atenção para que esse projeto ele seja mais abrangente. Ele parta, essa palavra que tem no primeiro parágrafo, proteção. Não se protege o que não se conhece. É necessário que a sociedade conheça os direitos que a mulher tem, que as gestantes conheçam, detenham os conhecimentos sobre o que é que está acontecendo com o corpo dela, sobre os direitos que ela tem, para que assim ela não fique vulnerável às violências obstétricas. E eu acho que é injusto que eu fale só do CIAS. Como eu falei dos meus cabelos brancos, é importante quando a gente já tem uma certa idade, porque a gente tem uma história. Antes da UFAO, eu trabalhei numa instituição privada, e lá também, nessa instituição privada, a gente fez esse projeto de atenção à gestante. Também tive a oportunidade de trabalhar numa instituição filantrópica, onde trabalhava com gestantes carentes
e a gente também dava essas orientações. E me emociona, eu vou dizer só esse fato, me emociona um relato de uma gestante de periferia, pobre, que passou por essas orientações e logo depois do nascimento da criança, ela encontrou para mim e disse, doutora, eu só lembrei da senhora na hora do parto, quando a senhora me ensinava aqueles exercícios de como ajudar na hora que a criança... Então, isso não tem dinheiro que pague. E isso veio através de quê? De orientações, de estabelecer vínculo com a gestante, né? Porque ela se sente acolhida e ela não está vulnerável às violências obstétricas. Então, parabéns, deputado, e que isso seja levado à frente, e que as pessoas sejam sensíveis a essa necessidade de serem orientadas e, através dessas orientações, não permitir as violências obstétricas. Obrigada. Agradecemos à senhora Maria Zélia Lessa pela sua participação. Ela é enfermeira do trabalho e faz parte da Universidade Federal de Alagoas. Agora, neste momento, convocamos a senhora Luziane Marinho, conselheira tutelar de Satuba, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o excelentíssimo deputado Lelo. E é uma satisfação imensa conhecer essa coisa maravilhosa que é o ser humano que o senhor está demonstrando ser, né? Porque falar na gestante é falar na criança. Eu sou conselheira tutelar e lido dia a dia com isso, né? De certa forma. Porque quando a gente trata da mulher, a gente também, automaticamente, quando ela está gestante, a gente está tratando da criança também. Parabenizo também o interesse sentimental da doutora pela ampliação do hospital. Não só desse hospital, como acredito que todos os hospitais. E a fala da nossa guerreira Socorro França, que é da MT, onde nós somos todas da MT. Eu agradeço a oportunidade, porque vim com a MT. E, no entanto, também sou conselheira tutelar, né? Veja bem, assim, me chamou muita atenção o artigo 4. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí, né? Eu preciso tirar o óculos, gente, que é diferente, viu? A minha visão para ler. É tratar a gestante ou a puerpéria de forma agressiva. Realmente, eu já passei por uma situação dessa com uma pessoa, né, uma mãe, estava no hospital, então eu fui acionada como conselheira tutelar. É apenas um exemplo, e daqui a pouquinho eu vou dar rapidamente a minha contribuição com relação ao que eu gostaria também que fizessem, se o deputado me permite, a minha contribuição, né? Mas veja bem, essa questão de agressividade, eu participei pessoalmente, né? Eu peguei um caso do Conselho Tutelar, acredito que o Rafael, meu colega também aqui do Rio Novo, eu sou de Satuba, ele também, o dia a dia dele é desse jeito, né, Rafael? E aí, a gente tem visto, sabe o quê? Agressividade, sim. E até mesmo a fome, gente, é fome. Muitas vezes, as pessoas que são gestantes, elas precisam se alimentar. Então, eu sei que eu tenho pouco tempo para dar o meu pronunciamento e gostaria de pedir encarecidamente ao deputado que, por gentileza, fazer conta essa observação da alimentação, porque a mãe alimentando, se ela está alimentando o bebê. Concordam comigo? Então, gente, vamos fazer isso. Muitas vezes, como o promotor falou ali, eles passam por situação de vulnerabilidade social muito grave e não têm devidamente o alimento. Então, muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Agradecemos à senhora Luziane Marinho pela sua contribuição. E franqueamos a palavra ao
prefeito de Rio Largo no período de 2009 a 2016, Antônio Lins, e atualmente ele é diretor-geral do Hospital Ibigato de Rio Largo, para que ele faça o seu pronunciamento. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado estadual do estado de Alagoas, querido amigo Lelo Maia, hoje aqui presidindo a essa sessão tão importante. Deputado, eu vou buscar ser objetivo e rápido para poder usar só o tempo que me foi confiado. Mas eu quero dizer, diante das senhoras e dos senhores, da importância da sessão na tarde de hoje. O deputado traz a discussão de algo que nós não ouvimos falar, nós vivenciamos. Aqueles que, conselheiros tutelares, vereadores, das áreas mais diversas possíveis, nós vivemos dioturnamente. Alguém que há pouco me antecedeu falava do artigo 4º, que eu li ali atentamente. E essas agressões, esses insultos, é exatamente, sem nenhum desrespeito às pessoas que fazem a área de saúde do nosso estado e de todo o país, mas é exatamente o que nós vivenciamos com os usuários do Sistema Único de Saúde. Deputado, me causa bastante orgulho tê-lo nesse parlamento, nessa casa que não é mais do que a casa do povo, trazendo à sociedade discussões como essa, podendo movimentar exatamente em menos do que a metade do primeiro ano do seu mandato. Isso é comprometimento com as causas sociais. Eu quero falar enquanto diretor-geral do Hospital Ibigato Falcão e trazer aqui ao senhor uma ideia que o senhor possa abraçar. O governador do estado já nos deu a oportunidade de participar ele, o governador Paulo Dantas, a quem tem muita sensibilidade por tudo isso, o secretário Gustavo também, mas o senhor como entusiasta de formação acadêmica, bacharelado em Direito, meu colega, mas traz na veia a sensibilidade de uma família que cuida das pessoas. Eu quero pedir, deputado, para que o senhor possa abraçar o projeto Humanizar. Nós não inventamos ele, nós copiamos, porque coisa boa a gente copia. Nós fomos buscar esse projeto lá no governo do Distrito Federal e colocamos ele, porque nós temos a certeza da necessidade da melhora do Sistema Único de Saúde, mas nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos. Nada seria possível se nós não humanizarmos a nossa saúde do estado de Alagoas. E já concluindo e sendo fiel ao tempo, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos a participação do prefeito Antônio Lins e passamos a palavra, neste momento, à senhora Emanuele Ferro, representando o Hospital da Mulher. Ela é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital da Mulher. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao deputado a oportunidade de estar aqui presente. Estou representando o Hospital da Mulher e estamos falando de um assunto, muito pertinente e tão importante para nós mulheres, que é o cuidado à gestante, à puérpera e à criança. Que bom que podemos contar com as políticas públicas e com os profissionais que estão engajados nisso. Nós, do Hospital da Mulher, perto de alguns hospitais que estão aqui há tanto tempo, vamos fazer 4 anos, mas estamos sempre em busca de uma prevenção,
para que essa puérpera possa contar de forma legal aos seus direitos, à sua assistência, com uma equipe multiprofissional, desde a doula, da psicóloga, da fisioterapeuta, da fono, da TO, da enfermeira obstétrica, toda essa parte, para que a gente possa melhorar ainda mais. Sabemos que estamos caminhando, engateando para um processo de melhoria no que se refere à mulher. Mas gostaria de deixar aqui que o Hospital da Mulher pode contar conosco no que for preciso e estamos abertos para qualquer coisa que se refira a isso. Obrigada. Deputado Lelo, o senhor vai fazer as considerações neste momento? Alguma consideração? Novamente, boa tarde a todos. E esse momento de hoje foi um momento muito proveitoso, onde a gente pôde discutir, ouvir a sociedade, ouvir pessoas técnicas, ouvir mães, ouvir profissionais. E a gente sai daqui, o Lelo, enquanto deputado, com alguns compromissos. Eu entrei na política por acreditar que política é instrumento de transformação social. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu saio com alguns compromissos de antemão e eu quero estar aqui junto de vocês para que vocês anotem, porque é muito fácil falar. Emília está aqui, Emília que tem uma proximidade comigo, doutora Emília Argulo, sabe quanto eu sou obstinado no que eu falo, assim quanto meu primo Antônio Lins. E dizer que a gente vai, primeiro, doutor Leandro, que trabalha comigo, irá entrar em contato com cada um de vocês para buscar sugestões para aprimorar esse projeto, para que ele possa contemplar de melhor forma as mulheres, as gestantes, as pérpuras e as parturientes. A gente vai fazer primeiro esse compromisso de estar procurando cada um de vocês. O segundo compromisso, eu firmo aqui, e sempre o doutor Henrique, reitor da UCISAL, ele sabe do meu carinho com a UCISAL. Assim que esse projeto estiver pronto, o nosso governador Paulo, nosso secretário de Saúde, doutor Gustavo, tem avançado demais Alagoas para um estado pobre na área da saúde. Então, não só o deputado Lelo, mas essa Casa Legislativa, através do nosso empenho, a abraçar essa ampliação. Vamos cobrar o governador e vamos cobrar o secretário de Saúde, juntamente com você, diretora, e com o nosso reitor. Esse é o segundo compromisso que a gente faz, tá certo? O terceiro compromisso que a gente firma aqui, eu vou cobrar também ao governador, e envolve a parte alta da cidade. Fazer indicação para uma maternidade de baixo risco na parte alta da capital, reforçando assim com Ibigato Falcão toda aquela região que mais cresce. Porque vocês sabem bem que com aquela tragédia social que Maceió viveu, que foi causado pela Braskem, muitas pessoas foram morar em Satuba, muitas pessoas foram morar em Rio Largo, na parte alta da cidade. Então, professor, aquele censo hoje deve estar na casa dos 700 mil pessoas. Então, a gente precisa da baixa complexidade na maternidade para que a gente tenha mais atendimentos. Então, eu sou bem sincero, não é o deputado que constrói, ele indica. A gente vai estar indicando ao governador isso para que ele faça e vai estar cobrando para que isso aconteça, assim como já tive com a doutora Isabelle, disse, doutora Isabelle, a gente só tem aí 60 dias para aquele nosso compromisso ser cumprido de reabrir a maternidade, e amanhã mesmo vou estar na sala do doutor Gustavo cobrando isso como o tema mais importante dos meus próximos 60 dias. Eu não vou dormir enquanto isso não acontecer. E o quarto tema, e o compromisso final que a gente faz, professor, foi o que você falou. Eu trabalho com saúde básica. E a saúde básica, de fato, é importantíssimo para que tudo isso que a gente discutiu dê certo. Quando a doutora Silva esteve comigo lá, juntamente com o pessoal do CRM, ela relatou, várias gestantes chegam aqui, Lelo, já com sífilis, e já passa para a criança. E a neonatologia, que está ligada à obstetrícia, sofre. Então, muitos desses problemas que a gente vive na questão da obstetrícia e vai para alto risco, poderia ser evitado se a gente tiver uma saúde básica que acompanha a gestante, tá certo? Desde as primeiras semanas, assim, tratando doenças sexualmente transmissíveis,
tratando a diabetes na gestação, a hipertensão na gestação, fazendo com que os partos não sejam partos de alto risco, sejam partos de baixo risco naturais, ou seja, tem inclusive sendo saudável a criança, a mulher e também financeiramente ao Estado, que vai estar prevenindo, porque é um gasto a menos para o Estado, quando você não vai para o alto risco. Nosso Estado tem uma secretaria de primeira infância, que é a doutora Paula Dantas, eu vou conversar com ela, porque a primeira infância, como diz o direito, eu sou do direito, o direito à vida, que é o direito fundamental, e que a gente defende constitucionalmente, é desde a concepção. Ou seja, você tem direito a patrimônio desde a concepção. Para você ter ideia, o direito lá civil resguarda o patrimônio desde a concepção. Então, a primeira infância ela não começa quando a criança nasce, ela começa na concepção. Então, a gente vai trabalhar também, juntamente com a doutora Paula, essas políticas públicas para que possa implementar também no atendimento básico, para a gente poder fazer que toda a cadeia de atendimento ela esteja correta. Então, ficam esses compromissos, fica essa pauta do deputado e o compromisso de estar aqui ouvindo sempre vocês. Convidamos a todos e todas a se colocarem em pé para cantarmos o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do templo, caule ovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Lelo Maia fará o encerramento desta solenidade. Queremos agradecer a participação de todos e todas nessa tarde de tanto aprendizado e de tantas contribuições. Declaro encerrada a presente sessão. Convidados da mesa. É bom.